Oi, boa tarde. O meu nome é Júlia e eu vim aqui hoje para contar para você, para falar um pouco sobre a comparação entre a história do livro de Machado de Assis, Dom Casmurro, e a minissérie transmitida pela Rede Globo em 2008, Capitu, pelo diretor Luiz Fernando Carvalho. Pois bem, a história contada no livro se dá entre a metade do final do século XIX e se passa no Rio de Janeiro. O autor começa o livro referindo-se a este período. Aconteceu numa tarde de novembro em 1857 e tinham então os dois personagens principais, de 15 e 14 anos. A história é contada em primeira pessoa por um dos personagens, Bentinho, o Dom Casmurro, que dá o título ao livro. O narrador conta sua história e a história do seu amor por Capitu, desde a adolescência e o desenrolar das suas vidas. A personagem principal da obra Capitu, ficando Bentinho, o narrador, como um protagonista secundário ao lado dos vários outros personagens secundários e do antagonista, nada menos importante que o Escobar. A escolha do narrador é evidentemente intencional. O autor pretende relatar uma história que sucedeu ao narrador personagem, a qual é por ele melhor conhecida. Bentinho é o ponto de vista do qual o leitor vê todos os acontecimentos da história, isto é, a história é apresentada na maneira por que Bentinho a experimentou. Vista não é referido. Pois bem, não vemos e nem ouvimos Capitu em nenhum momento, não sabemos o seu ponto de vista. E Dom Casmurro não se trata de uma mera reprodução dos costumes de uma época. Além de trazer as contradições do mundo social do século XIX, o texto vai além, abordando pontos como a passagem do tempo, a consciência do término das coisas, o amor, a amizade, a dúvida da traição e também o cruel. Tudo isso sem abrir mão da ironia e da comicidade machadiana. A minissérie de Capitu foi exibida pela Rede Globo em 2008. Foi feita em homenagem ao centenário de morte de Machado de Assis, autor do romance no qual a série se baseia, Dom Casmurro. Capitu é a segunda produção do projeto Quadrante, realizada pelo diretor Luiz Fernando Carvalho, com o intuito de levar a literatura brasileira para a televisão. A minissérie Capitu reafirma a dúvida presente em Dom Casmurro, como parte do processo cultural da modernidade. Em seu tempo, Machado surgiu como um avanço, com uma nova proposta estética e intelectual de extrema modernidade, em relação à época e à própria literatura que se produzia no país e no mundo. O escritor ergueu um texto com modernidade formal, sem abrir mão de uma sensível reflexão sobre as facetas da alma humana. Com uma linguagem moderna e atemporal, a série conta a história do amor intenso entre Bentinho e Capitu, na dúvida de Bento Santiago ter sido traído ou não. E o que essa dúvida provoca em termos de imaginação, né? Carvalho usa uma imagem grotesca na sua minissérie, uma linguagem afetada, espalhafatosa, o oposto de Machado de Assis. No livro Dom Casmurro, o relato de Bentinho é espantosamente seco e desencantado. Ele narra sua história apenas para combater o tédio. Todos sabemos disso, não é mesmo? Sem drama, sem sentimentalismo, sem teatro. E quando Bentinho descobre que o filho bastardo de Capitu com Escobar morreu de febre tifoide, ele simplesmente diz: apesar de tudo, eu jantei bem e fui ao teatro. Já na série, Bentinho não é bem o Bentinho de Machado de Assis. É um Bentinho totalmente diferente. É o Bentinho que Luiz Fernando inventou. O Bentinho do olhar enamorado e nostálgico, que se martiriza pelo resto da sua vida por causa de uma paixão fracassada. E o verdadeiro Bentinho jamais ficaria assim. Muitos criticaram bastante a minissérie produzida pela Globo,
pois os personagens eram caricatos, coreografados, teatralizados, com cara e gestual de palhaços. Um Bentinho com bigode pintado e de trajes cômicos, aonde já se viu isso na época de Machado de Assis. Isso sem falar numa banda de rock tocando ao fundo. Não, tentaram dar um ar modernoso e só estragaram, pois todos esperavam que fosse um teatro fiel da época. A rua mata-cavalos, as vestimentas, o desbrochar da relação entre Bento e Capitu. E eles apresentaram aquilo entre abre cortinas, fecha cortinas e tudo mais. E principalmente Capitu com uma tatuagem gigantesca no braço. Coisa impensável para uma menina daquele tempo, né? Pois é. Além da caracterização totalmente infeliz que deram aos personagens, a adaptação dessa obra para a minissérie, realizada por Fernando Carvalho em 2008, buscou ser fiel ao texto original, tentando manter o mesmo ritmo, só da narrativa e preservar as principais características do livro de Machado de Assis. Mas talvez a modernidade empregada causou revolta para muitos amantes da literatura moderna de Machado de Assis. Desse modo, a representação extremamente crítica e irônica que Machado de Assis faz à sociedade de seu tempo perde, no filme, muito de sua força. No lugar dela, apenas os cenários e os figurinos com características circenses, as pessoas encarnadas por atores não conhecidos com vestimentas e maquiagens fortes e irreverentes. Ou seja, a minissérie não foi totalmente fiel ao livro. Em sentido da história, até que sim, mas em sentido do Bentinho, não foi, porque o Bentinho da minissérie foi um Bentinho totalmente diferente do Bentinho que Machado de Assis fez. O Bentinho machadiano era uma pessoa grossa, uma pessoa que não tinha tanto sentimento por ninguém. Já o Bentinho, criado pela minissérie da Globo, foi um Bentinho já todo sentimental e tal, que ficou todo arrependido, que ficou guardando levou para ele para sempre uma mágoa que ele nunca ia curar, que era uma paixão que não tinha dado certo. Então, isso é a minha comparação entre o livro Dom Casmurro de Machado de Assis e a minissérie Capitu da Rede Globo. Então, por hoje é só. Um beijo.